Mulher grávida e suas duas filhas de 3 e 4 anos desaparecem literalmente da noite para o dia. Este caso deixou a família, os amigos e os Estados Unidos paralisados. Uma busca desesperada foi realizada para encontrá-las. Em questão de pouco tempo, este se tornaria um dos piores casos criminais do mundo. Esta é a história da família Watts. Olá pessoal, olá minhas joias, meu nome é Vanusa Araújo, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sala Vermelha. Aqui eu falo sobre casos criminais resolvidos, não resolvidos, sobre pessoas desaparecidas e sobre casos misteriosos. No final eu pontuo uma lição que o caso me dá e dou a minha opinião. E também quero saber a opinião de vocês, tudo sempre com muito respeito, ok? Antes de começar a contar o caso, eu queria agradecer uma seguidora que mandou um presente para mim. Essa caneca com o cenário do Sala Vermelha impresso. Muito obrigada, Mara Andrade, de Governador Valadares. Mal sabe ela que eu tenho uma coleção enorme de canecas e esta com certeza vai para minha coleção. Eu amei o presente, muito obrigada. Eu já peço para vocês se inscrever no canal, comentem, compartilhem, ativem o sininho para que vocês sejam informados assim que os vídeos forem publicados. Dados os recados, vamos para o caso de hoje. Christopher e Shannon Catherine Watts casaram em 2012, ele com 33 e ela com 34 anos. Tiveram duas filhas, Bella Marie, que nasceu em 2013, e Celeste Catherine, que nasceu em 2014. Este era o segundo casamento dela. A família morava em uma confortável casa de 5 quartos, 4 banheiros, em Frederick, no Colorado, Estados Unidos. Em 2013, eles tiveram problemas financeiros graves ao ponto de declarar falência. Shannon amava publicar vídeos e fotos do seu cotidiano com as filhas e com o seu esposo nas redes sociais quase todos os dias. Tem muitos vídeos deles brincando, viajando, fazendo coisas normais de uma família feliz. Os vídeos mostram o tamanho do amor dos pais pelas filhas e elas sempre aparecem fazendo homenagens, declarações de amor para os pais também. Na época que aconteceu este caso, Shannon trabalhava numa empresa multinacional no setor de marketing. Seu esposo Chris era funcionário de uma empresa de petróleo. No ano de 2018, o casal anuncia a chegada do seu terceiro filho, um menino que se chamaria Nico. Em junho deste mesmo ano, Shannon e suas filhas fizeram uma viagem de 1 mês e meio para visitar os familiares do Chris na Carolina do Norte. O esposo viajou para encontrar a família e ajudar no retorno para casa. Na volta desta viagem, ele não conversava com a esposa direito e ela percebeu que algo não estava bem. Já no terceiro mês de gravidez, com a expectativa da chegada do filho, Shannon acreditava que as coisas poderiam melhorar. Ela sempre postava homenagens ao marido, dizendo que ele era uma das melhores coisas que aconteceu na sua vida. Shannon teve que fazer uma viagem a trabalho para o Arizona no período de 9 a 12 de agosto. Deixou as filhas com o pai e viajou com uma amiga que também era colega de trabalho, Nicole Axon. No retorno da viagem, na madrugada do dia 13 de agosto de 2018, Nicole deixa a amiga em casa. Foi a última vez que Shannon foi vista com vida. Durante o dia, Nicole tentou falar com Shannon por mensagens, ligações, mas não teve retorno, o que não era normal. Ela ficou muito preocupada e foi até a casa da família Watts. Quando chegou lá, percebeu que a casa parecia vazia. Ela tocou a campainha, bateu nas portas, mas não teve nenhuma resposta. Imediatamente ela liga para a polícia, que chega em instantes. O policial liga para o Christopher e ele sai do trabalho e vai imediatamente para sua residência. Desesperado, ele já autorizou os policiais a entrarem na casa. A polícia não encontrou nenhum vestígio de sangue ou algo que indicasse um crime. Como sempre, a família e a última pessoa que viu a vítima seriam os primeiros a serem ouvidos. Isso é normal. Quando Nicole vê o celular e a bolsa da amiga em cima do balcão e sabendo que ela tinha uma consulta naquela manhã,
ela começou a ficar mais preocupada ainda, pois sabia que Shannon nunca sairia e deixaria o telefone em casa. No dia seguinte, 14 de agosto, a imprensa já tinha conhecimento do desaparecimento da mãe e das meninas. Muitos repórteres, fotógrafos foram para a residência da família. Chris, o marido e pai das desaparecidas, deu uma entrevista implorando para que quem tivesse notícias delas avisassem a polícia. Na entrevista, ele demonstra que queria muito ter notícias boas delas e que elas voltassem logo para casa. Ele disse que saiu para trabalhar e Shannon saiu com as filhas para a casa de uma amiga, mas as imagens das câmeras dos vizinhos mostram ela chegando da viagem, mas não mostra ela saindo em nenhum momento, somente ele que sai. Os vizinhos e a amiga Nicole acharam o Chris muito estranho no primeiro dia, principalmente quando o policial chamou ele para ver as imagens das câmeras dos vizinhos. Ele tenta disfarçar de todo jeito, desviando o olhar e mexendo no celular. No dia 15 de agosto, o FBI entra no caso. Próximo às 10 horas, a polícia dá uma coletiva de imprensa e anuncia que acharam o corpo de Shannon. Horas mais tarde, eles também disseram que encontraram as meninas, ambas sem vida. No momento em que os corpos foram encontrados, o esposo já estava na delegacia fazendo o teste do polígrafo e ele falhou no exame. Christopher Watts passou a ser o principal suspeito. Os investigadores falavam que era só uma questão de tempo para ele falar mais sobre o que realmente aconteceu, e foi exatamente isso. Ainda no dia 15, na delegacia, a polícia não acreditou nele, o interrogou por várias horas e ele negava, até Chris pedir para falar com seu pai. Em uma conversa entre os dois, ele choca o pai, assumindo que tirou a vida da esposa. Diz que pediu o divórcio e ela se enfureceu e acabou tirando a vida das filhas. Quando ele viu isso pela babá eletrônica, ele fez o mesmo com ela. Ele foi preso neste momento, mas logo conseguiu pagar fiança e esperar o processo em liberdade. A família de Shannon ficou horrorizada com tudo. Eles falam que jamais ela faria isso com as meninas, pois ela era uma mãe muito apaixonada pelas filhas. Diante de todos esses fatos, no dia 21 de agosto, Christopher Watts foi acusado pelos crimes de assassinato em primeiro grau, interrupção ilegal de gravidez e ocultação de cadáveres. Casos como este, onde um dos membros tira a vida de toda a família, são chamados de aniquilação da família. Este tipo de processo pode ser acelerado, pois a polícia já trabalha com a hipótese do agressor tirar a própria vida, e às vezes deixando o caso sem muitas respostas, ainda mais que o agressor estava aguardando o processo em liberdade. Em março de 2019, de acordo com os advogados de Christopher Watts, ele contou em detalhes para os policiais como fez para tirar a vida delas. Ele disse que teve uma briga no quarto do casal com sua esposa e pediu o divórcio. Ela ficou furiosa e disse que ele nunca mais iria ver as filhas. Essa frase o tirou do sério. Nesse momento, ele fica em cima dela na cama e, segundo ele, Shannon achou que eles iam ter um momento íntimo. E quando ele tenta sufocá-la, ela não demonstra nenhuma reação. Então ele acabou estrangulando sua esposa até a morte. Neste momento, a sua filha mais velha chega na porta do quarto e pergunta o que estava acontecendo. E ele diz para ela que a sua mãe não estava se sentindo muito bem. Então ele começa a enrolar a esposa em um pano, tudo isso na frente da filha de 4 anos que não estava entendendo nada, mas sabia que algo estava errado, porque ele mesmo fala que ela começou a chorar por conta da situação. Ele colocou o corpo de Shannon no carro e, junto com as suas 2 filhas, seguiram para um lugar mais afastado, a 45 minutos de sua casa, onde tinha tanques de petróleo. Este lugar pertencia à empresa que Chris trabalhava. Ele fez uma cova rasa e enterrou a esposa. As filhas, apesar de serem tão pequenas, estavam assustadas e assistindo tudo.
o pai tira a vida da filha mais nova, a pequena Cissy. Depois, ele leva o corpo e joga em um dos tanques de petróleo. Chris foi detalhista ao contar a verdade para os policiais. Sobre Cissy, ele disse o seguinte, abre aspas, eu não conseguia acreditar como foi tão fácil deixá-la cair pelo buraco e deixá-la ir. Eu ouvi o barulho quando ela atingiu o óleo. Fecha aspas. Em seguida, ele volta para o carro. Sua filha Bella fala, papai, você vai fazer a mesma coisa comigo? E quando ele começa, ela fala, não papai, não papai. Bella reagiu, mas mesmo ela implorando e gritando, ele continuou e finalizou. E é assim que a pequena Bella se foi. Depois, ela foi jogada no mesmo tanque que a sua irmã. O ser que fez tudo isso disse, abre aspas, vou ouvir a sua vozinha suave pelo resto da minha vida, dizendo, papai, não. Ela sabia o que eu estava fazendo com ela. Ela pode não ter entendido a morte, mas sabia que eu a estava matando. Fecha aspas. Este homem que cometeu toda essa atrocidade disse que não planejou tirar a vida da sua família, mas que na hora ele não conseguiu se segurar. Segundo ele, se sente atormentado por tudo que fez. Para a família de Shannon, Christopher ter mudado a versão e assumido tudo o que ele fez foi no mínimo o que ele poderia fazer. Desde o começo, a família nunca acreditou que Shannon teria tirado a vida das filhas. A amante de Chris Watts, Nicole Kinsinger, que tinha 30 anos de idade quando tudo aconteceu, ela começou a trabalhar na empresa onde Chris trabalhava no início de 2018. Em seguida, ela passou de colega de trabalho para amante de Chris. Segundo no seu depoimento para os investigadores, ele teria dito que já estava em processo de separação e que tinha 2 filhas. Abre aspas, começamos a sair com bastante frequência na última semana de junho. Ele me informou que tinha 2 filhas e que estava atualmente em processo de separação da esposa. Pelo que eu sabia, isso estava se tornando bastante finalizado. Fecha aspas. Algumas pessoas acham que ela não teve nenhum envolvimento com os crimes, mas há quem acredita que ela também é culpada e que sabia de tudo ou partes do que aconteceu. Porém, na noite que Chris tirou a vida da família, ele e a amante Nicole tiveram uma conversa que durou 1h51min. Não há nada de fato que indique que a amante sabia de alguma coisa sobre as mortes, apesar de apagar todas as conversas antes de ir depor. Segundo ela, ela fez isso porque ficou com medo de dar algum problema. Mas, de acordo com a polícia, ela colaborou com a investigação e, durante todo o caso, ela deu detalhes importantes do relacionamento deles, o que ajudou muito para que Chris Watts pegasse prisão perpétua. Após Chris assumir ter tirado a vida das 3, da esposa grávida e das 2 filhas, no dia 19 de novembro, Christopher Watts recebeu a sentença final de 5 prisões perpétuas. Ele continua preso na penitenciária de Wisconsin. História difícil, né? A lição que eu tiro deste caso é sobre a família. Não tem como eu falar de um outro valor maior aqui. A família é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. E eu reforço isso. Neste caso, tudo o que aconteceu foi por conta de uma traição. Para quem não sabe, no Brasil, o adultério deixou de ser crime em 2005. Até ali, a pessoa que cometia o delito pegava de 15 dias a 6 meses de prisão. Na prática, não funcionava muito bem assim. Porém, direitos importantes continuam. Em caso de situações vexatórias, ridicularização, humilhação e agressão, as pessoas podem procurar por ajuda. Em alguns casos, pode gerar até indenizações. Bom, para mim, continua sendo proibido. Quem trai fere o seu relacionamento com o seu cônjuge e com Deus também.
A atitude de trair pode trazer um caminhão de problemas na vida de 3 famílias no mínimo. A da pessoa, dos pais dela e dos pais do seu cônjuge. Eu nunca vou entender a mente de alguém que trai. A minha opinião sobre este caso, eu não acredito que a amante tenha planejado de cometer as mortes com ele, mas eu acredito que ela cobrou dele ferozmente por terminar o relacionamento com a esposa, principalmente naquela 1h e 51 minutos que eles conversaram durante a noite que ele cometeu o crime. A minha dúvida era se ela sabia mais do que falou. Acredito que sabia, porque ela apagou as mensagens antes de ir dar o seu depoimento. E isso para mim é um fato, é um indício de que tinha alguma coisa ali que ela não queria mostrar. Então, para mim, ela sabia de mais coisas do que falou. E assim que ela viu o barco afundar, qual seria a melhor coisa a fazer para não correr o risco de ser presa também? Ajudar a polícia, claro, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Nos Estados Unidos, se a pessoa ajuda a colocar um criminoso na cadeia, eles valorizam demais essa atitude. Eu vou dar um exemplo só para vocês terem ideia. De acordo com o site oficial do governo americano, para uma pessoa que não é americana e ajuda a pôr um criminoso na cadeia, ela pode ser elegível a trilhar um caminho para o Green Card. Tem toda uma etapa aí, mas só para vocês terem noção de como eles valorizam essa atitude. Segundo a polícia, neste caso, a amante ajudou muito para que Chris Watts fosse para a prisão perpétua. Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre este caso. Deixe aqui um comentário, eu vou responder todos que deixarem. Vocês sabem que eu respondo mesmo. Então deixa aqui para eu saber qual a opinião de vocês, ok? Eu peço para vocês se inscrevem no canal, interagem bastante para que eu possa trazer novas histórias para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Bye!